Diz aí, bebezão do tio, tudo bem contigo? Como é que você tá? Vamos ver aqui a nossa aula 19, por favor, livro 5, Física 3. Olha, quando a gente tem cordas, que eu tenho uma onda provocada numa corda, caso o meu pulso venha, bata numa corda com a extremidade fixa, eu vai falar aquela história que ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. O pulso ele volta com inversão de fase. Caso a gente tenha uma corda livre, esse pulso volta sem inversão de fase. E aí o que é que isso vai interessar para a gente? Refração e reflexão em cordas, meninada. Quando eu tenho uma refração, eu vou passar de cordas de densidades diferentes. Se eu venho de uma corda mais grossa, densidade linear da primeira corda maior do que a da segunda, se eu venho de uma corda mais grossa para uma mais fina, a mais fina ela age como se fosse uma extremidade livre. E aí o que é que vai acontecer, tio? O pulso que vem aqui, que bate na corda mais fina, volta sem inversão de fase. Outra parte do pulso vai ser refratado, ele vai atravessar. E ele passa sem inversão de fase. Gente, eu nunca vou ter 100% de refração, nem nas cordas 100% de reflexão. Então, em cordas, sempre uma parte vai ser refratada e a outra refletida. Tio Augusto, e se eu vier da corda mais fina para a mais grossa? Show de bola, a mais grossa funciona como se fosse uma extremidade fixa. E aí, quando o meu pulso bate na corda mais grossa, a parte refletida reflete com inversão de fase. A parte transmitida continua sem inversão. Tanto faz ser a corda mais fina ou a mais grossa, a parte transmitida ela continua igualzinho. Agora, quanto mais fina for a minha corda, maior vai ser a velocidade que a gente vai ter. Então, na corda mais fina, maior velocidade, consequentemente, um deslocamento maior. Muito bem, bebezada. Vamos então trabalhar nas nossas questões, por favor. Página 53. Ele diz que uma corda homogênea é mantida tensa por um dos seus extremos fixo ao ponto P de uma parede. O abalo produzido no outro extremo da corda avança sem perda de energia em direção ao ponto P conforme indicado na figura. Após a interação do ponto P com o abalo, retorna à origem com o formato indicado D. Muito bem, observe aqui. A gente está tendo o extremo fixo. Então, o que é que vai acontecer? O meu pulso ele vai voltar com inversão de fase. Porém, mantendo as mesmas características dele. Se você observar o pulso original, meninada, ele está composto de 4 quadradinhos. E esse pulso original está indo em direção à parede. Tio Augusto, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai voltar com os mesmos 4 quadradinhos, só que para cima. 1, 2, 3, 4. Só que com uma corda fixa, inversão de fase, bebê lindo, item D. Então, não há mudança no tamanho do pulso na reflexão. A reflexão ele mantém as mesmas características. Bebezão, nossa segunda questão. O tempo mínimo de acuidade auditiva é o intervalo de tempo necessário para que os nossos ouvidos captem distintamente 2 sons. Quando o som percorre no ar a 340 metros por segundo, esse tempo corresponde a 1/10 de segundo, tempo para que eu consiga diferenciar os 2 sons. Já vamos como é que funciona isso? Esse tempo de acuidade auditiva é o tempo mínimo necessário para que eu consiga interpretar o fonema. É mais ou menos isso. Se eu falar muito rápido emendando uma palavra com outra, você provavelmente vai entender o que eu disse, não muito perfeitamente, porque eu falei rápido demais. O que eu disse foi, se eu falar muito rapidamente, você provavelmente vai entender o que eu disse não completamente, porque eu falei rápido demais. Eu não te dei o tempo de acuidade, o tempo de interpretar esse som. Isso varia de pessoa para pessoa. Quem estuda música, por exemplo, tem um tempo de acuidade menor. No meu caso, meu tempo de acuidade já é mais lesado. Mas muito bem, vamos na nossa questão. Ele diz que uma pessoa posicionada entre 2 muros paralelos produz um leve som batendo palmas e o tempo para que ele consiga ouvir o eco, num dos muros é de 0,15 e no outro 0,20.
Aí eu quero saber de você, qual é a distância entre os muros? Olha só, essa pessoa está posicionada entre dois muros, e eu vou falar para ti que a distância total entre esses dois muros é D. Mas percebe que eu vou ter o som percorrendo uma distância para ir e outra para voltar. Show? Então vamos lá. Quem é velocidade média? Velocidade média, meninada, é ΔS sobre ΔT. Quem vai se deslocar aqui vai ser o som. Mas saca que o som tem que ir e voltar. Então ele vai percorrer uma distância x e vai voltar, uma distância y e vai voltar. Então ao todo eu vou percorrer 2D, porque é ida e volta. Aí eu vou gastar quanto? 0,15 no lado e 0,20 no outro, meninada. Eu vou ter um tempo 1 e um tempo 2 e o tempo total vai ser a soma. Ah, tio Augusto, então peraí, o D vai ser a velocidade 340 vezes o tempo dos dois deslocamentos, lado do muro e outro lado do muro. Os dois deslocamentos, lado do muro e outro lado do muro, dividido por 2, porque é ida e volta. Tio, eu vou ter 59,5 metros. Você vai marcar para a gente, por favor, a alternativa C. Belezada? Vamos lá para a nossa questão de número 3, por favor. Um barco está atracado em uma das margens de um rio e dentro dele um garoto bate com haste de água produzindo ondas planas que se propagam na superfície do rio. O leito desse rio apresenta duas regiões e profundidades diferentes. Olha só, o que é que acontece? Quando a gente muda de uma profundidade para outra, tem uma mudança de velocidade. Então, o que é que acontece aí, tio Augusto, quando eu estou tendo essa mudança de velocidade? Se muda a velocidade, eu falo para você que a gente está tendo uma refração. Porém, tem um lance bem interessante na refração. A frequência ela fica constante, sempre. Aí, meninada, vamos lá. Ele fala para a gente que a velocidade ela é dada pela raiz de GH. E eu quero saber de você qual é o comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Vem cá. V é lambda-F. Porém, na refração, a frequência fica constante, porque a frequência ela só vai depender da fonte. Se o garoto está batendo a haste dentro da água, a frequência depende da velocidade, da rapidez com que esse garoto está batendo a haste. Então a frequência depende do garoto. Logo, a frequência que está na parte mais rasa é a mesma frequência que vai para a parte mais funda, tá, bebezão? A frequência aqui é igual à frequência aqui. Frequência não muda. Tio, então eu posso escrever aqui que a minha frequência é V sobre lambda. Show! Se frequência 1 é igualzinho à frequência 2, meninada linda do tio, bebezão, a gente vai te falar que V1 sobre lambda 1 vai ser igual a V2 sobre lambda 2. Tio Augusto. Mas eu estou querendo achar quem é o comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Ó, traz esse cara para cá. Então isso aqui vai ser V1 sobre V2. Tio Augusto? Então lambda 1 sobre lambda 2 vai ser o V1 raiz de GH1 sobre V2, raiz de GH2. Como os dois estão raiz de GH,
A gente pode botar dentro da mesma raiz para ganhar tempo. E aí, bebezão? A gente vai falar que isso aqui está sendo quem? Raiz de H1 sobre H2. O que você marca para o tio? Letra C. Tudo bem, meninada? Vamos mais uma? Um fio longo, ele é constituído de duas partes distintas conforme mostra a figura. Uma delas tem densidade linear de 1 grama por centímetro e a outra 2 gramas por centímetro. Com base nessas informações, analise as afirmações a seguir. Quando um pulso transversal é gerado na parte mais fina, ele se propaga na junção e é totalmente, não meninada, não existe nem totalmente refletido, nem totalmente refratado em cordas. Então ele é parcialmente refratado, parcialmente refletido. 2. Se o pulso é gerado na parte mais densa, ele é totalmente, não existe totalmente refletido para a corda, repito. Parte passa, parte volta. Afirmativa 3. Um pulso transversal viajando na corda mais fina é refletido na junção com a sua fase alterada. Sim, meninada, a corda grossa funciona como se fosse um pulso fixo. Então esse cara aqui volta com inversão de fase. Aqui tá legal. Se o pulso for gerado na parte mais grossa, ele é refletido sem alteração de fase. Isso, Belindo, quando ele vem na parte mais grossa, a corda mais fina funciona como se fosse uma corda fina. Então esse pulso aqui volta sem inverter a fase. Independente do local em que o pulso foi criado, ele é refratado, ele vai para o outro lado sem inversão de fase. Perfeito, corretíssimo. Independente se ele foi gerado na mais grossa e vai para a mais fina, se ele foi gerado na mais fina e vai para a mais grossa, o pulso que é refratado, ele refrata sem inversão de fase. Então 3, 4 e 5 estão corretos, meninada, letra C. Um abraço, até breve.